TV Artilheiro. É um elenco tão quantitativo, mas sim qualitativo. É isso que, com esse equilíbrio, a gente pode também dar vez à molecada da base que vem fazendo uma boa atuação São Paulo, consegue durante o ano fazer contratações pontuais. Então, com calma, a gente vai conseguir montar um bom elenco. Tá interessante você falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente sempre vinha conversando. Você ainda não tinha vindo falar com a gente esse ano. O que levou vocês a traçarem essa linha de perfil de contratações? Na verdade, o que aconteceu ano passado, né? É inegável que a gente ninguém ficou feliz. Claro que teve a comemoração da última partida, tudo, mas ninguém ficou feliz com o resultado final. Então, com isso a gente tira algumas lições, jogar com mais velocidade, com mais força, e dentro disso a gente conseguiu, acho que, montar um perfil interessante nesse elenco que aí já está. O Robson falou da contratação do Rony pra gente, que chegou via SMS, teve a apresentação do Robertinho e do Serginho, e falou em 3 nomes adiantados. Essas situações avançaram, e ele também falou sobre a necessidade de um lateral esquerdo, de um zagueiro, de um meia e de um centroavante. Como é que estão essas negociações? Como é que está a situação ainda do Ceará em relação a reforços para esse resto da temporada? Elas estão em andamento, mas é como eu te falei, a gente não tem pressa. Elas são pontuais, até porque a pressa faz com que a gente pague caro, com que a gente contrate errado. Claro que a gente não vai acertar sempre também, mas dentro do perfil que a gente definiu, a gente tem que ir com calma para que elas saiam naturalmente, para que os caras venham com vontade de crescer aqui no Ceará. Eu brinco com eles, esse elenco tem um pouco menos de nome, mas muito mais fome. Eu acho que a fome, ainda mais para o brasileiro, né, faz com que ele cresça. É isso que a gente espera com esse elenco. Em relação a uma situação específica, que é a do Douglas Vieira. Ele não treinou essa semana toda, também na semana passada não participou de atividades. E o Robson nos adiantou que tinha uma situação de transferência em andamento e que o Ceará poderia lucrar com isso. Avançou alguma coisa? Avançou, está praticamente definido. Ele está indo para o Verde Tóquio, do Japão, e o Ceará será ressarcido por isso. Outra situação que o torcedor nos indaga bastante é sobre a situação do Rafael Costa, que ano passado vocês tentaram uma negociação com ele e o time lá... Era complicada a negociação, mas agora o nome dele voltou à tona, até porque ele está conseguindo a liberação junto ao time coreano. É um jogador que interessa a vocês? É um jogador que interessa, mas não só a nós, né? Tem alguns clubes da Série A concorrendo conosco. E aí, claro, os clubes da Série A hoje têm uma receita muito maior que a nossa. Mesmo assim, a gente vai tentar até o último minuto, até os 48, 49 do segundo tempo, trazer o Rafael. Vamos ver se dá certo e se essa semana ainda a gente consegue essa boa novidade para o torcedor alvinegro. Você é um cara que montou esse time junto com o Lisca, com o Robson. Para o torcedor, o que é que você pode passar para ele que está nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Artilheiro, depois vai nos acompanhar também gravado? O que é que o torcedor pode esperar desse Ceará para 2016, Pastor? Nada diferente do que nos outros anos. Pode esperar a busca de títulos, pode esperar a busca de um acesso. É isso que a gente pode prometer, até porque quem trabalha no Ceará não pode pensar diferente. Então não adianta eu vir aqui com um lorota e falar assim, que nós vamos fazer só um time competitivo para disputar. Não, nós vamos fazer... Esse elenco que aí está, a gente acredita dentro do perfil que a gente definiu, que é uma equipe sim para ser campeã cearense, para chegar à final da Copa do Nordeste e para lutar pelo acesso. É claro que vão vir mais atletas durante o ano, vamos fazer mais contratações pontuais dentro da necessidade, mas a gente acredita em conquista. Quem trabalha no Ceará não pode acreditar em outra coisa a não ser conquista. Tem um jogador aqui treinando, Wagner Silva, né, Danilo? Zagueiro, ele já vem treinando há um tempinho. E os 2 meninos que foram apresentados ontem também estavam nessa casa de situação. Um jogador que vai ser contratado, como é que tá a situação dele? O Wagner, posso até falar sobre isso, o Wagner era uma contratação casada com a negociação do Thiago Alves. Inclusive o documento do Thiago Alves chegou até a ser assinado pelo nosso presidente. Infelizmente tem pessoas sérias e tem pessoas que não são sérias ainda no futebol. Isso é uma coisa que vem prejudicando muito a gente. Então mesmo com um contrato assinado por nós, mas não assinado
pelo clube de origem. Aconteceu que o Thiago, os representantes do Thiago, ficaram aguardando uma possível proposta da Coreia, que essa proposta veio no último dia de janela ali de transação da Coreia, e aí simplesmente eles nos ligaram falando que o jogador não se reapresentaria mais. Como o jogador não vem, o Wagner Silva também não fica, e cada um tem a sua responsabilidade sobre o que faz. Deixa eu perguntar aqui sobre o lateral esquerdo. Tem o Fernandinho e tem o Sanches. Vocês pensam em contratar? Não, no momento não. No momento só se aparecer uma boa oportunidade, mas no momento a gente espera e fica com o Fernandinho e com o Sanches. Até porque a gente quer ver como que o Sanches vai reagir. É um garoto que já jogou algumas partidas ano passado, vem crescendo. O Fernandinho é um jogador experiente, todo mundo sabe do currículo do Fernando. A gente considera que com isso o Sanches vai crescer ainda mais, tendo como espelho um jogador como o Fernando, com as conquistas que o Fernando já teve, com o currículo e com a história que ele já teve. Então a gente aposta nessa dupla aí por enquanto. O Buiú vai mesmo emprestado junto com o Robinho para o Novo Hamburgo? Não, o Buiú assim, a gente tem conversado também com a agente dele. Ele tem uma renovação contratual para ser feita, e dentro disso a gente gostaria sim que ele fosse emprestado para jogar mais, porque ele jogando mais ele volta mais maduro para a Série B. É o caso do Robinho, que o pessoal do Novo Hamburgo está encantado, inclusive já jogou pelo Confiança Série C, vai jogar o Campeonato do Rio Grande do Sul, volta com uma experiência totalmente diferente. São válidas essas experiências, principalmente para nós que precisamos ter um elenco mais forte ainda na Série B. Sobre essa questão de contratações, você falou que o Rafael Costa interessa, e um jogador que o nome que chegou até mesmo lá de um amigo lá do Paraná é o Felipe, meio campista. Esse jogador tem negociações com vocês? É um jogador que interessa ao Ceará? Melhor assim perguntando. Cara, todo bom jogador interessa ao Ceará. Nomes a gente quase nunca fala para não atrapalhar nenhuma negociação, mas todo bom atleta interessa ao Ceará. Hoje o Atlético Paranaense tem um grande time e tem alguns jogadores que não estão lá, mas que estão na Ferroviária ou que estão para serem emprestados, que são sim jogadores que nos interessam, até por causa da boa relação que a gente tem com o Atlético Paranaense. TV Artilheiro.